Lucas chegou à velha casa na floresta em um fim de tarde cinzento, o céu tingido de tons alaranjados entre as copas das árvores. A casa, herdada de um tio-avô que ele nunca conheceu, era imponente e estranhamente conservada para algo tão antigo. Construída de madeira escura, tinha 2 grandes janelas na frente e um telhado pontiagudo que parecia cortar o céu. Ao entrar, um cheiro de madeira envelhecida e poeira tomou suas narinas. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos e o assoalho rangia sob seus passos. Um grande lustre de cristal pendia do teto da sala, coberto por uma fina camada de poeira. Tudo ali parecia ter sido deixado às pressas, como se o último morador tivesse saído sem intenção de voltar. Explorando os cômodos, Lucas encontrou uma biblioteca cheia de livros antigos e uma escadaria estreita que levava ao 2º andar. Subindo, percebeu um longo corredor com portas fechadas. Ao abrir uma delas, deparou-se com um quarto que parecia estar esperando por ele. Havia uma cama de madeira maciça, um guarda-roupa alto e na parede oposta à porta, um quadro enorme. Lucas paralisou. Era um retrato dele. Mas ele nunca havia tirado aquela foto. Na pintura, ele estava sentado em uma cadeira, vestindo roupas antigas, como se fosse de outra época. Seus olhos pareciam segui-lo pela sala. Seu coração acelerou. Quem teria feito aquilo? Como um quadro seu estaria ali, em uma casa onde ele nunca estivera antes? Tentou afastar o pensamento, acreditando que talvez fosse apenas uma coincidência ou algum truque de ilusão. Mas algo dentro dele dizia que não era. Naquela noite, ele teve dificuldade para dormir. O vento batia contra a casa, fazendo as janelas tremerem. O ranger da madeira ecoava pelo corredor, como se alguém andasse do lado de fora do quarto. Virando-se na cama, ele tentou ignorar os sons e fechar os olhos. Mas um pensamento insistente não saía de sua cabeça: o retrato. De manhã, ao acordar, decidiu examinar o quadro novamente. Ao se aproximar, sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo estava diferente. No retrato, sua expressão havia mudado. Na noite anterior, ele parecia calmo, quase indiferente. Agora sua testa estava franzida, e seus olhos levemente arregalados, como se estivesse preocupado com algo. Sentiu um nó na garganta. Isso era impossível. Quis acreditar que sua mente estava pregando peças, que talvez estivesse apenas cansado e imaginando coisas. Mas conforme os dias passaram, o quadro continuou mudando. No 3º dia, sua expressão estava nitidamente tensa. No 5º, seus lábios estavam entreabertos, como se estivesse prestes a falar. No 7º, um detalhe novo surgiu na pintura. Uma sombra ao fundo, próximo à cadeira onde ele estava sentado. Lucas começou a perder o sono. Passava longos minutos encarando o quadro, tentando entender o que estava acontecendo. Começou a pesquisar sobre a casa, mas não encontrou nada relevante nos registros da cidade. Apenas sabia que seu tio-avô, o último dono, morrera de forma misteriosa. Nenhum detalhe sobre sua vida foi deixado para trás, apenas aquela casa e o quadro. Então, na 10ª noite, acordou sobressaltado. O vento estava mais forte, as janelas batiam levemente. Sentiu um peso no peito, como se algo invisível estivesse sentado sobre ele. Virou o rosto devagar para a parede e seu sangue gelou. No retrato, a sombra atrás de sua cadeira estava mais próxima. A tensão se tornou insuportável. Lucas evitava olhar para o quadro, mas sentia sua presença o tempo todo. Decidiu que precisava se livrar dele. Pegou um lençol e cobriu a pintura, mas mesmo sem vê-la, podia sentir o peso da imagem por trás do tecido. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu um barulho de algo caindo no chão. Levantou-se num salto e acendeu a luz. O lençol que cobria o quadro estava no chão, e o retrato estava diferente outra vez. Seu rosto agora mostrava desespero. Seus olhos estavam arregalados, a boca levemente aberta em um grito mudo. E havia outra coisa. A sombra agora estava ao seu lado, encostando uma mão em seu ombro. O pavor dominou seu corpo. Correu para fora do quarto, descendo as escadas em disparada. Precisava sair dali. Mas ao alcançar a porta, percebeu algo estranho. Estava trancada. Ele não se lembrava de ter trancado a porta. O barulho de passos ecoou no andar de cima. Não queria olhar, mas sabia que algo estava lá. Seu coração batia descompassado. O silêncio foi interrompido pelo barulho de um sussurro. Fraco, arrastado, vindo do andar de cima. Lucas, seu nome. Foi a última coisa que ouviu antes de sentir uma presença fria atrás de si. Acordou no chão da sala. O sol da manhã iluminava o ambiente, dissipando o terror da noite anterior. Ainda tremendo, subiu para o quarto, esperando ver o quadro novamente. Mas ele não estava lá. O espaço onde a pintura estivera estava vazio.
Nenhum sinal da moldura, da imagem, nada. Tentou entender o que tinha acontecido. Tudo parecia um pesadelo. Mas quando se olhou no espelho do corredor, sua garganta se fechou. No reflexo, ele não estava sozinho. Atrás dele, uma sombra. A mesma sombra do quadro. E naquele instante, ele soube que a pintura podia ter desaparecido, mas ele jamais estaria livre dela. A casa o tinha escolhido, e agora, ele era parte dela.